Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Cássius, onde ele nos conta outras experiências e também responde às nossas perguntas. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, comentem. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Essas minhas experiências, Carlos, depois que eu encontrei vocês, foi como se fosse uma cura para mim e para todos que aqui assistem. É uma cura, porque na verdade liberta você de um monte de coisa, fala para você, você não é maluco. Eu achava que eu era esquizofrênico, que eu ouvia vozes, Carlos. E assim, não é possível, eu tô ficando louco, eu preciso me tratar. E eu não era. Quer dizer, eu acho que eu não sou. Eu ia até perguntar depois para você, quando a gente fosse falar mais sobre a EQM, sobre a questão de você se achar esquizofrênico. Eu tive um irmão esquizofrênico que faleceu e ele escutava vozes. Eu não consigo ver nenhuma diferença no escutar das pessoas que têm experiência de quase morte, que escutam nas mais variadas situações vozes, e de um esquizofrênico que escuta. Pode haver diferenças, mas não é no fato de se escutar vozes. Então eu acho que precisa haver um novo entendimento da medicina sobre o que é a esquizofrenia. Porque até encontrar você, Carlos, aqui, o teu canal, foi uma bateção de cabeça, uma bateção de entendimento, de compreensão. E, cara, eu tô sonhando sempre com o mesmo lugar. Eu tenho frases que eu escuto, são 3 frases. Eu até anotei aqui para não me perder. Uma delas chama calma. Só que esse calma não é no sentido calma que você vai ver o que vai acontecer para essa outra pessoa. Não, não. É calma no sentido calma. Calma. A outra não depende de você. Porque a gente acha que tudo depende da gente, porque a gente tem que fazer o nosso 50%, a gente tem que fazer o nosso 50%. Mas tem coisa que não depende da gente. Acabou. A outra é, nada é para ser fácil. Nada. E tem uma outra que eu estou ouvindo agora ultimamente, eu sou muito crítico, eu tenho uma autocrítica braba, e às vezes eu julgo demais determinadas pessoas. E eu estou escutando direto. Não é para julgar. Mas é carinhosamente, tudo isso que eu ouço, tá? Eu estou falando no físico. Carinhosamente, austero. Não com autoridade, não é austero, não é uma coisa... Não é para julgar. Não é. Eu escuto isso. Você falou dessas frases... Mas você falou agora e antes sobre um sonho recorrente. Você poderia falar sobre ele ou você prefere falar mais tarde? Não, esse sonho é um lugar que eu vou toda noite. Engraçado, meu filho até fica bravo comigo. Pai, você está tomando café 11 horas da noite? Eu falei, tô. Porque eu sei que se eu bater naquela cama eu vou dormir e vou para aquele lugar. E tem uma maneira de chegar lá, que é na base do eu acho que eu morro, eu tenho um infarto, e eu sinto que o meu coração começa a palpitar com muita força, começa a bater com muita força, e é tipo aquela entrada entre o alfa e o beta de sono, e eu entro. Mas você sente ter tido um infarto já dentro desse sonho? Ou seja, você sonha, você tem um infarto e vai para esse lugar? Ou eu não entendi? É antes. É como se meu coração fosse parar antes, ele para e eu vou para esse lugar. É como se fosse a entrada do sonho. E isso já aconteceu, você acordado?
Não. Sempre dormindo. E a volta também. Parece que alguém vai lá e dá um choque e eu volto. E eu volto do sono. E basicamente, noite sim, noite não, eu vou para esse lugar. Às vezes demora uma semana, às vezes demora um dia, 2. Eu, quando falo do infarto, é muito metafórico no sentido de para tentar passar para as pessoas, porque eu acho que eu entro em algum estado de me transportar mesmo, de saída de corpo. Quando você volta para um sono ou você acorda? Eu acordo. E acorda sobressaltado, como você mostrou? Sobressaltado, volto assim, e às vezes tem que levantar para tomar água, para me dar uma tranquilizada, para tentar voltar a dormir. Você sonha até hoje isso? Toda noite no mesmo bairro. Eu tenho um bairro. Quando começou isso? Eu não me lembro, mas eu acho que um pouquinho antes, ali entre a minha adolescência e a minha maturidade. Começou ali. E como é que é o sonho? Eu conheço todos os lugares, todas as casas. Eu entro em todas as casas. Eu conheço todas as ruas. E tem uma roda gigante e o lugar é só meu. Só eu tenho acesso àquele lugar. Também tem um gramado gostoso. Às vezes é de dia, às vezes é de noite no sonho. A maioria de dia. O mais louco que quando eu perdi todo mundo da minha família, uma noite eu fui para lá, para esse lugar, e um dos lugares, uma das casas, que é um tipo de um celeiro, que eu descobri mais tarde que existia nesse bairro, numa das ruas lá, era uma porta que eu desconhecia, porque eu conheço todas as portas. Eu conheço uma casa de pastilha azul, uma casa de pastilha rosa, tem um avião estacionado tipo numa elevação de um lugar, tem uma roda gigante parada, parece um parque, mas não é um parque. E nesse celeiro, que tinha uma porta de madeira, eu escutei risadas lá dentro. Falei, não é possível, tem gente aqui dentro? Tem gente que invadiu meu sonho? O que é? O que vocês estão pensando? E eu forcei, tipo uma tranca, assim, eu forcei essa tranca, ela meio que abriu essa porta, do jeito que abriu, numa mesa, todos que já tinham falecido da minha vida, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus avós, todo mundo, dando risada. E a minha mãe já foi levantando assim, tipo, para me cumprimentar. Meu pai, desesperado, veio, catou na porta assim. Não, você não pode ficar aqui. E fui empurrando, eu, não. Foi, fechou a porta. E eles continuaram lá dentro. E nessa que fecha a porta, eu acordo. Então, assim, eles estavam lá, Carlos. Você não tem o mesmo sonho, você tem uma espécie de série passada sempre na mesma região, nas mesmas casas, no mesmo lugar, mas os acontecimentos variam de sonho para sonho, como se você estivesse a cada vez visitando aspectos diferentes daquele lugar? Sim, por exemplo, tem um lugar, uma das casas que eu tenho acesso por uma rua, e é uma casa tipo, ela é comprida dos dois lados, ela tem casa de um lado, casa do outro, e tem uma passagem por essa casa no meio que não tem. É a mesma casa, só que ela não tem telhado, é aberta, céu aberto. Quando você chega no final dessa casa, ela é comprida, e ali tem, e eu gosto de ir nessa casa porque tem vários lugares, gavetas que você pode abrir, você pode sentar em poltronas antigas. Eu tenho acesso a essas gavetinhas que às vezes você abre a gaveta não tem nada, às vezes tem um botão, né? Dependendo do lugar, a porta que eu consigo abrir, porque eu não forço, eu simplesmente abro e vou entrando. E essa é o que mais me chama a atenção, porque ela vai até o final de uma praia. No final dela tem um tipo de um negócio de tijolo, assim,
é tipo um portãozinho de madeira mesmo, tem um pouquinho de areia assim, 1 metro de areia, e já é uma praia, só que esse mar é turbulento, assim, é um mar brabo mesmo, um mar que você entrar ali, você não vai voltar nunca mais. Isso me assusta. E um dia, Carlos, eu olhei para o lado, assim, do lado dessa casa tem um prédio de vidro, uns 10, 12 andares, assim. E eu já fui para esse prédio também, já entrei nesse prédio. Então, é muito louco, não sei te explicar. O que significa esse lugar? Você diz que você já conhece esse lugar, você conhece todas as ruas. Eu queria entender se você conhece de tanto que você já foi nos sonhos e são sempre os mesmos lugares, ou se tem alguma semelhança com algum lugar daqui. Não, no começo eu achava que tinha uma certa semelhança com alguns lugares que eu vivi quando era criança, né, mesmo em adolescência, mas depois de um tempo andando lá dentro, eu falei, não é possível. Eles até em algumas ruas têm uma certa... Parece um pouco, mas não significa que seja a mesma rua. Então é como se... não é uma coisa formada pela minha cabeça, é uma quantidade de informação formada pela minha cabeça para me deixar um pouco feliz. É uma história criada para mim, transformar isso para viver uma noite feliz. Não, eu conheço cada lugar, porque a partir do momento que eu comecei a andar e as portas estavam abertas, eu falei, alguma coisa, ou não digo que seja minha, mas é um lugar que eu acredito que o dia que eu morrer eu vou para lá. Entende? É o que dá a entender, já que você viu todo mundo lá, né? Minha família está lá, né? Então é esquisito. E eles estão iguais que estavam aqui. Aí tem aquele sonho também, acho que eu te contei, né, recentemente, do meu pai, que eu encontrei meu pai, que eu estava com tanta saudade, que ele apareceu num lugar que é uma dimensão que esses meus amigos que eu encontro, às vezes eles falam, Cássio, teu pai não pode estar aqui. Você trouxe seu pai? Eu falei, não, mas eu estava com saudade dele. Não, a gente tem que levar ele de volta. E aí tem uma mesa que eles começam a fazer um tipo de um planejamento, a gente tem que levar seu pai naquele helicóptero de volta, só que não era bem um helicóptero, era uma nave muito louca, com hélice, né? Parecia não sei, nem vou falar sobre esses drones aí de Nova Jersey, mas é alguma coisa assim, mas vamos supor que seja isso. E aí tava lá o helicóptero, e aí eu olhei para o lado, tava meu pai, de paletózinho, bonitinho, cabelo para trás, um cabelo um pouco maior do que ele tinha. Aí ele olhava para mim com um semblante tranquilo, mas a impressão que dava que não é que ele estava frio comigo, mas ele estava ali, tipo, tudo bem, estou aqui. Mas não tinha uma coisa assim de abraçar, nossa, pai, que saudade, e ele retribuir, não. Ele ficou ali, olhando inclusive a galera fazer o planejamento, ó, a gente vai ter que ir por aqui e tal, não sei o que, levar ele por ali, até que eles resolvem de colocar meu pai no helicóptero, e eu vou atrás para me... eu dou um abraço no meu pai antes, mas eu queria segurar ele pela minha mão, né, falar, pai, eu te amo, falar alguma coisa a mais. Ele sentou na janelinha dessa aeronave, olhou assim para mim, deu um sorrisinho, e aí eu ia subir no helicóptero e uma mão de um amigo meu lá dessa outra dimensão, que eu vi o rosto dele pela primeira vez, ele fica bem na minha cara assim, e fala assim, Cássio, você não. A gente vai ter que levar teu pai. Você não. Esse seu amigo já é falecido? Então, esse amigo é um amigo que eu fiz lá, são acho 4 ou 5. E eles, de vez em quando, aparecem no meu sonho. E esses amigos, eles têm uma fisionomia humana? Todos os sonhos eu sonhava com algumas pessoas. O sonho verdadeiro, não estou dizendo esse sonho dessa região. Eu sonhava um sonho normal. E todo sonho aparecia essa galerinha, e eu comecei a chamar eles de amigos. Assim. Quando esse cara chega bem na minha cara e põe a mão no meu peito e fala, você não, ele tinha uma expressão de humano. Tinha barba, tinha cabelo preto enrolado, normal, e eu vi a fisionomia dele, assim, bem de perto.
E até achei engraçado, porque eu nunca tinha visto ele assim mesmo, verdadeiramente assim, né? O olho, a expressão dele, podia tocar ele, entende? Esse foi a primeira vez que eu vi um deles, né? Que eu sinto que tem mais uns 4 ali, estão sempre comigo, me acompanhando, nesse sonho. Então você tem um sonho, aquele sonho que se repete sempre no mesmo lugar, você tem esse outro tipo de sonho onde você fez essas amizades, e você teve esse terceiro tipo de sonho que foi com seu pai, onde apareceu um desses amigos que você fez nesse segundo tipo de sonho, é isso? É isso. Ele se apresentou, na verdade. E eu já tinha tanta intimidade que eu entendi o que ele falou, logo de primeira. Você acabou trazendo seu pai para cá, Cassius. A gente tem que levar ele de volta. Então, isso me faz pensar sobre a sua, digamos, capacidade de trazer o seu pai, porque isso parece algo não usual. Não é que seu pai veio porque quis, você trouxe o seu pai. O que significa isso? Que poder é esse? Saudade, né? Acho que é saudade. Porque eu estava com tanta saudade dele naquela noite, o poder da saudade, né? Às vezes você está com... Hoje mesmo acontecem umas coisas assim, Carlos, comigo. Eu estou com saudade de um amigo que não vejo há muito tempo. Aqui na Terra, né? A gente está falando disso agora, né? Não dá. Um dia, esse cara vai mandar um recado para mim. Nossa, Cássio, que saudade, estava pensando em você. Isso acontece aqui, imagina lá. Então, você de alguma maneira, eu acredito que a gente, esse poder, que eu acho que não é bem um poder, mas é uma saudade, um coração que bate, e você acaba trazendo sem querer essa pessoa para cá. Depois da sua EQM, você sentiu uma maior capacidade de perceber o sentimento de quem se aproxima de você? Eu tenho uma consciência muito aberta, Carlos, e sei que a pessoa está triste. Isso acontecia antes também? Não. Acredito que não. E se aconteceu, deve ter sido isolado, um fato isolado. Hoje eu tenho essa percepção. Mas, com pessoas dissimuladas, eu caio fácil. Eu não consigo entender qual é a dinâmica da pessoa dissimulada. A sensação que eu tenho é que você potencialmente, assim como sua mãe, teve algumas mudanças desde 1972, na Ponta da Praia, e outras mudanças, talvez em 1998, quando você teve a sua experiência de quase morte. Algumas pessoas que passaram por experiência de quase morte entendem como se ela tivesse sido causada, como se fosse uma correção de rumo, em função de... como se houvesse um planejamento antes de vir para cá. Algo disso faz sentido para você? Faz. Programação, reprogramação, né? Um reboot, né? Eu fui muito mal criado quando criança. E eu não estou me colocando em pé de juízo, no sentido de me autocriticar, de auto-julgar. Eu entendo que eu fiz muita coisa errada. E não só como criança, mas na adolescência fiz muita bobagem. E eu acho que, de alguma maneira, foi um freio. Não foi um castigo, entenda, mas foi um freio para que eu não continuasse mais. Foi uma reprogramação de, olha, vai chegar um cara por intermédio de você e você tem que estar bem. Você tem que pôr esse cara, encaminhar esse cara, por intermédio seu e da mulher que estiver com você, que é a Vanessa. Tudo isso tinha uma lógica. Na minha cabeça tem uma lógica. Né? Só que ao mesmo tempo que eu estou falando para você, ao mesmo tempo eu estou escutando. Não depende de você. Mas não é que você está escutando de verdade, foi só uma forma metafórica de de me explicar? Sim, sem dúvida. O que existe mais para você nos contar? Tem só uma coisa que talvez eu não tenha comentado no nosso papo anterior. Eu procuro aqui na Terra um negócio chamado maná, que se você procurar, que é as sementes, né, que é aquela coisa bíblica, né,
Moisés, os judeus no deserto passavam fome, mas ali eles faziam tipo num bolinho com aquilo. E uns alimentos aqui para mim na Terra que como é que eu posso explicar para você? Que assemelha-se ao alimento de lá, dessa dimensão, é alguma coisa parecida com manjar branco. Um pudim de leite, entende? Eu não sei explicar direito. É um gosto diferente que eu não senti aqui ainda. Eu procuro aqui na Terra isso, entende? É interessante você falar, eu procuro aqui na Terra. Você está em contraposição aos seus sonhos, a esses lugares onde você teria estado durante seus sonhos, ou esse aqui na Terra tem a ver com algum tipo de sensação ou conhecimento de que você também já esteve em outros lugares ou outros planetas? Não, dimensões mesmo. Eu acho que essas questões dessas camadas de sonho que eu tenho, algumas muito próximas da morte, que eu não digo bem morte, e sim vida, essa segunda dimensão que eu tenho um pouco mais, é que eu chego lá, que eu consigo ter esse lugar de bairro, né, essa sensação de, como é que eu posso dizer? Porque ao mesmo tempo eu digo para mim que ali é o lugar que eu vou morar quando eu morrer, mas ao mesmo tempo parece que estão me deixando ficar ali. Toda vez eu tenho um entendimento ali, é tipo mais uma experiência. Essa outra dimensão que eu tenho, esses outros amigos, esse outro sonho, que esse amigo se apresentou para mim agora pela última vez, quando eu trouxe meu pai pela saudade. Então eu acredito mesmo que tem esses lugares. E nesses mesmos lugares, é que eu devo ter experimentado em algum momento esse tipo de maná, que eu brinco que é um maná, né, no bom sentido, porque eu não encontro aquele alimento aqui. Se houve realmente essa passagem bíblica, eu acredito que deva ter existido, talvez não da maneira que foi colocado ali, mas uma maneira até um pouco mais... ali às vezes talvez até romântica demais, mas se realmente existiu esse maná, ele tinha tinha sementes, e aí as pessoas iam fazer esse bolinho e tal, mas esse alimento está lá também. Quando você me mandou o e-mail, você mandou 2 e-mails, um com um relato, que eu acho que nós abordamos bastante aqui, apesar de que eu ainda vou fazer perguntas sobre a EQM e algumas mais. Mas você escreveu sobre o maná, sobre esse tipo de comida. Eu até anotei aqui para perguntar a você sobre isso, mas tem uma segunda coisa que você fala também, que é sobre a vontade imensa de ajudar, do amor, da compaixão. E você fala é o meu pedido para eles. Eu queria que você falasse sobre isso. Muito bem lembrado. O que eu peço para eles é uma coisa engraçada. Eu sempre peço e sempre meio que estou começando a ouvir eles dizerem uma coisa: Cássio, tudo no seu tempo, né? Não funciona dessa maneira, né? Porque eu queria, quando eu morresse, poder ajudar as pessoas a entender, vir buscar as pessoas, receber as pessoas, né? Não estou dizendo um anjo lá parado na porta, mas dar um significado, né? Me fazer entender isso de maneira que eu pudesse receber, né? Ouvir, buscar, ou atender, né? Trabalhar para os caras diretamente, né? Você fala eles, quem são eles? São esses 4 ou 5 amigos? Não, os criadores disso tudo, né? Eu acredito que aqueles caras que estavam na porta lá, eles fazem parte desses grandes criadores, né? Esse grande Deus, né? Esses criadores, esses 2 seres que você falou de olhos verdes e mais separados, você vê alguma relação em termos de sensação desses 2 seres com seus amigos? Não, são divididos. São seres divididos. Divididos dentro de uma mesma hierarquia maior? Eu acho que cada um dentro da sua organização. Eles aqui, os seres
que na minha cabeça são os criadores disso tudo, e esses meus amigos, eles estão um outro nível de dimensão, de organização, de hierarquia mesmo. Mas você sente que existe uma organização estruturada englobando tudo? Sem dúvida. Essas dimensões, elas se conversam, Carlos. Todas essas dimensões se conversam. E a gente se conversa com eles. É mais simples do que a gente imagina. Você enxergou esses seres como se eles tivessem corpo, mesmo fora daqui? Esses dois seres com os olhos verdes, mas afastados. Você acha possível que as visões que você tenha desses seus amigos, desses seres, mesmo de sua família, você acha possível que você tenha visto as pessoas ou seres da forma como você viu, de uma forma que não seja exatamente a real deles, no sentido de que, por exemplo, seus parentes falecidos, eles não têm mais aquele corpo. Então é como se eles escolhessem aparecer para você de uma determinada forma, para que você não se assustasse, ou para que você pudesse reconhecê-los e entender a mensagem. É como se fosse uma ilusão em favor da mensagem? Eu acho que um pouco disso e um pouco do que realmente é. Esse disfarce, ele pode acontecer. Às vezes até aqui mesmo, entre nós. O que você quer dizer com isso, entre nós? Eu acho que tem muita gente de lá ou de outros planetas que está disfarçado aqui no meio da gente, misturado. Você já sentiu? Não, eu sinto outras coisas em relação à humanidade, assim, de modo geral, assim. Primeiro que eu não tenho essa pretensão, segundo que eu não tenho essa sensibilidade para ter essa percepção maior. O que eu acredito mesmo é que pode ser que eles tenham realmente esse disfarce para se apresentar de maneira mais tranquila, para a gente não se assustar, mas eu acredito também que eles, quando eu falei um pouquinho antes para você, Carlos, as coisas são mais simples do que a gente imagina, apesar de ser complexas. Elas são mais sutis e são mais verdadeiras. E pode ser que realmente tenha tanto o lado da minha visão, no sentido de que realmente eles ainda têm um pouco do corpo deles e tem um pouco do lado do disfarce, não ao disfarce. Uma espécie de disfarce benevolente. Benevolente, aqueles seres na porta, com certeza, eles tinham esse disfarce benevolente, não tenha dúvida. Mas eu acho que eles são, eu acredito assim, em alguns momentos eu acredito que eles são daquele jeito mesmo. Cássio, vamos falar agora da sua experiência de quase morte. Eu tenho anotado aqui uma série de questões. A primeira é sobre você ter iniciado essa sua experiência de quase morte, na verdade, num momento em que você ainda estava lúcido. Você estava naquele corredor e você sentia haver mais pessoas do que deveria haver na sua imaginação, vamos dizer assim. Algo a mais além dessa percepção de haver mais pessoas você sentiu naquele instante? Não. O que realmente me deixava intrigado ali era o número de pessoas. Quando me tiram de dentro da ambulância, praticamente já vou direto para a sala de cirurgia dali, vem muita gente conversando, e muita gente já sabia o que eu tinha, um conversando com a outra, parecia que eram 2 enfermeiras, e depois eram 4, aí elas vinham, me apalpavam, uma coisa assim que você fala, tá errado, alguma coisa aqui, tipo uma pegadinha, né? E aí elas já sabiam o que eu tinha, olha, supurou, tem que ser rápido, não sei o que, ele não vai resistir, entendeu? Um comentário que ninguém jamais conversaria isso num corredor para ir para a sala de cirurgia com alguém que vai entrar numa cirurgia. A mãe do meu filho estava atrás. Aí você se viu num lugar escuro, você falou, posição como se fosse um crucifixo dentro de uma bola preta, mas você via o seu corpo, ou você se via.
com a mesma roupa que você estava lá, com o mesmo brilho, a sua pele? O que você pode nos contar? Eu não estava iluminado, mas eu me via. E era como se fosse uma esfera, né? Eu sabia que de uma maneira era uma esfera. E eu estava ali em posição, né, meio que aberto, crucifixo, e tinha uma camisa. Eu estava com uma camisa que eu gostava muito, que era uma camisa xadrez. Agora, eu não lembro se era uma calça jeans que eu estava. Eu sei que eu via os meus pés e eu estava no alto. Quer dizer, não dá para saber se você está no alto dentro de uma esfera escura, né? E é uma esfera que você não sabe onde ela está. Porque se é uma esfera, existe algo além da esfera. Exatamente. Mas eu sabia, de alguma maneira, não sei porquê, que eu estava ali dentro daquele lugar e eu sentia que aquele lugar tinha um tipo, não digo uma parede, mas uma divisória disso, né? Essa coisa esférica. É muito louco. Essa esfera, aparentemente, ela se localiza entre o momento que você está aqui nesse mundo terreno, recebe anestesia, você vai para essa esfera e depois você está de uma forma enviesada, conforme você mostrou, na sala de cirurgia. Essa esfera meio que ocupa o lugar do que seria o túnel, na opinião de alguns, ou seja, como se houvesse uma passagem de uma realidade para outra. Você vê com essa função a esfera? Ela está aqui na Terra. Ela está aqui nesse plano, nessa dimensão. Aí quando você vai para a sala de cirurgia e está enviesado, eu pergunto, enviesado seria os pés? Os pés vazavam e iam para baixo? Aqui, vamos supor que chegasse, aqui era a marca, a cirurgia estava sendo aqui. Aqui eu via já a minha barriga, né, para baixo e tal, e aqui eu seguia para lá, seguia para baixo. Tava daqui, minha cabeça aqui, eu tava tombado assim, ó. Entendi. Então você também podia ver o teto? Sim, mas eu estava mais preocupado com... eu não vi teto. Nessa hora eu não vi teto. Você viu algo que tenha te chamado a atenção como outros seres nesse momento? Aquele povo que estava lá fora entrou tudo junto. Devia ter umas 10 pessoas ali para uma cirurgia de apêndice. Aí você fala, cara, alguma coisa está errada aqui. E você não distinguia quem era daqui ou não era? Não. Nesse momento, não. E o ambiente da sala de cirurgia, bem, você chegou a ver antes da anestesia para poder comparar? Era o mesmo. Naquele momento era o mesmo. E a iluminação era a mesma? A mesma. Só que eu tento sair, né? Eu fico desesperado porque alguma coisa não estava legal, eu começo a ficar aflito com essa situação, porque eu nem vou para trás, nem fico de pé, nem vou para algum lugar, eu fico meio que inclinado no corpo ali, dividido, né? Eu estou dividido naquela situação. E nessa tentativa de sair, você é como que estilingado para fora? Eu tentei me apoiar numa máquina desse lado e no negócio na barrinha de soro. Você sentia o contato com essas máquinas? Então, não. É aí que eu esqueci de te falar. É a impressão que dá que você tem o toque, né? Que você tem o toque mas não o tato, perdão, mas não tem. Mas você não ultrapassa, a mão não ultrapassa, entende? A impressão que dá é que você teve o tato, mas você não tem o tato. É interessante você falar que a mão não ultrapassa, porque em vários casos ela ultrapassa. Nesse caso não ultrapassou e me estilingou lá para cima. Quer dizer, não ultrapassou aqui, mas você passou pela laje. Passei. Então, ultrapassou. E foi bem violento. Mas você percebeu isso? Você sentiu como se você pudesse, de alguma forma, se apoiar de fato em alguma coisa. No entanto, quando você saiu, você passou pela laje, ultrapassou. Você, nesse momento, sentiu alguma coisa ao ultrapassar a laje? Eu não posso dizer que é um vento, Carlos, porque é diferente. Não parece um vento. Porque mesmo... a minha EQM, ela se dá no momento
que eu chego nesse lugar. Então, quando eu ultrapasso o teto do hospital, eu praticamente, ou eu não tenho lembrança disso, ou minha lembrança próxima é fragmentada no sentido de já estar lá. Só que, de alguma maneira, eu sei que eu vim por um túnel. Só que eu não lembro dessa chegada por esse túnel. Então você está posicionando esse túnel em outro momento, porque você estava na Bola Preta, da Bola Preta foi para a sala de cirurgia, aí você tem essa lembrança do túnel e você chega nesse local que é maravilhoso, é da grama verde, da água azul. Exato. Vamos falar desse lugar. Você falou de um silêncio. Conforto. É como se fosse confortável, assim, tivesse um aconchego. Acolhimento. Um acolhimento. A palavra certa é acolhimento. E você se sentia pertencente de alguma forma àquele lugar? Sempre, sempre. Como se você fizesse parte daquilo também? Também. Acredito que sim. Você falou do céu baixo, isso me chamou a atenção porque isso... Eu só me lembro do Carlos Eduardo, que nos deu uma entrevista, que ele ficou cego num acidente de moto e ele foi para um lugar que foi recebido por duas ou três pessoas que estavam... Logo apareceram, ele se via numa tenda e ele falou do céu baixo, como quase se ele pudesse tocar no céu. É como se fosse uma luz branca, tem um azul, mas não tem o sol não existe, e é tranquilo, não machuca, sabe? Não é uma coisa que te machuca. O céu, e inclusive, a impressão que dá, não chega a ser um cenário em cima, não é um cenário, mas a impressão que dá, da mesma forma que a bola, que eu sentia que aquilo era uma esfera, o céu também, a impressão que dá é que você consegue tocar nele, parece que você vai chegar nele, assim. É esquisito, Carlos. É uma coisa louca. É interessante a gente falar algo que pode soar difícil para algumas pessoas, mas, na verdade, mesmo a vida... nós que nos olhamos aqui nessa conversa, a natureza que você vê, qualquer coisa que você veja, é uma interpretação dos nossos olhos em relação ao que de fato existe. Sabe? Até porque o conceito de cor é uma interpretação dos nossos olhos. Então, de uma certa forma, realidade e ilusão são a mesma coisa. Exatamente. Você percebia a existência de sombras? Não. Aí você viu os dois seres. Onde que eles estavam? É como se fosse uma espécie de um portão, mas não era um portão. Eu sabia que tinha um limite ali entre eles, onde eu estava e para lá de onde eles, tipo, como se fosse um jardim diferente. Era um gramado diferente do deles em relação ao gramado que eu estava aqui. As folhas eram diferentes. E era um delimitador mesmo. Estavam num lugar que parecia uma passagem. Se eu passasse por ali, não tinha volta. Só que um deles percebe que eu levo um susto quando eu percebo que alguma coisa está errada, tipo, não estou no lugar certo. Vim parar no lugar errado. E assim, automaticamente já na minha cabeça falei, morri. E aí um deles se vira, e aí mentalmente eu recebo a mensagem, Cássio, volta porque não chegou a tua hora. Usaram o seu nome. Sim, logo de cara. Isso me deixou mais atrapalhado ainda. Você sentiu algum tipo de familiaridade com esses dois? Então, a impressão que dá, Carlos, assim, vai parecer maluquice da minha cabeça, mas tanto os seres que são meus amigos lá naquele lugar, naquela outra dimensão, que é um outro tipo de sonho, essa região que eu costumo sonhar sempre, que parece um bairro, esses dois seres que conversaram comigo na porta, na verdade foram só,
Eu esqueci de falar. Um deles tem o rosto de um ser que eu encontrei quando o motoqueiro caiu. Acho que eu conversei com você. O motoqueiro estava caído na rua, mas ele já tinha falecido. E esse ser estava em cima dele, em forma meio feminina, com os olhos separados. Eu percebi que era um deles, e esse eu vi aqui. Os olhos separados, assim, quando ela olhou para mim assim, ela percebeu que eu estava dentro do táxi. E ela estava falando, coitadinho, tá tudo bem, fica bem. E assim, a polícia, você não pode tocar na pessoa que acabou de falecer, né? Ainda mais sofreu um acidente ali naquele momento. E aí eu falei, o que aquela mulher está fazendo em cima daquele motoqueiro, meu Deus do céu? Você está me contando aqui alguma coisa que tinha escapado, então. Então, por favor, nos conte sobre essa experiência como um parênteses dentro dessas nossas perguntas sobre a EQM. Eu estava no táxi e, de repente, começou a parar o trânsito e tal, e eu vejo, assim, meio de lado, assim, o motoqueiro caído na rua, a moto dele, a polícia já estava atendendo, mas a impressão que dava que ele já tinha ido. Eu não me lembro se ele estava já com alguma manta, alguma coisa. Outra impressão que me deu que o resgate devia estar chegando, mas demorou para chegar, ou alguma coisa aconteceu. Mas o policiamento já estava ali e o trânsito estava bem atrapalhado. Só que eu via de longe uma mulher meio que tipo confortando esse motoqueiro, conversando, olhando, mas eu não... Sabe quando você fala alguma coisa está errada? Será que aconteceu com um casal? Será que... Só que o carro foi chegando, o táxi foi chegando, quando ela levanta a cabeça, ela estava com a cabeça baixada. Quando ela levanta a cabeça, era a mesma semelhança, o mesmo semblante daqueles seres que me receberam na EQM. Qual a cor da pele dela? Uma pele mais... Ela era morena, ela era um pouco mais morena. Os olhos é que me atrapalharam, porque eram os olhos iguais daqueles seres. Verdes e mais separados. Mais separados. Ela olhou assim, um cabelo diferente também. E ela meio que se entregou ali naquele momento, ela me deu um sorrisinho, tipo, fica quieto, não fala nada, seu palhaço. E eu fiquei chocado, Carlos. Eu falei, meu Deus do céu. Aí até o taxista amigo meu falou, Cássio, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, acho que sim. E a roupa que ela vestia? Normal, uma roupa normal, uma pessoa normal na Terra. Mas ela não era daqui, porque ele já tinha ido. Então ela estava ali meio que encaminhando. Alguma maneira ela estava encaminhando ele. Então é desses daí que eu peço para eles, se um dia eu puder ajudar a ser que nem ela, assim, eu vou ficar muito feliz. Vou ter olho verde, Carlos. Você acha que existe talvez alguma relação entre a função dela e a função daquela espaçonave que você viu em 1972? Acho que são finalidades diferentes, objetivos diferentes, né? Acho que no meu caso, especificamente, que você diz que eu devo ter tido algum tipo de entendimento que talvez na época eu não tenha conseguido compreender. Só que eu acho que foi mais para minha mãe. A EQM foi o lugar mesmo do reboot, assim, que foi a reprogramação, né? Até a Denise, essa nossa amiga, fala, a programação, foi programado o negócio para acontecer. Né? Então, o que não deve ter acontecido em 72, ou o que eu não tenha tido como eu posso dizer, como sensibilidade e percepção de compreensão, aconteceu em 1998. E eu acho que esses seres, eles fazem parte dos criadores, eles são os criadores. Esse dos olhos separados. Dos criadores do nosso corpo físico ou além disso? De tudo, eu acho. Eu acho que eles não têm uma coisa só, assim. Eu acho que eles criaram meio que tudo ali. Não estou dizendo que eles são deuses dos astronautas, mas são
os caras que fizeram tudo isso, eu acho. Como se fizessem parte do que as pessoas chamam de Deus? Acredito que sim, acredito que sim. Acredito que tenha essa concepção que talvez a gente não tenha tido de alguma maneira, mas ou talvez foi omitida, ou talvez não quisessem que a gente soubesse como era verdadeiramente. Então, sobre isso eu aproveito para fazer essa pergunta. Às vezes me dá a impressão de que nós estamos numa época em que nos está sendo permitido ter mais conhecimento sobre o que de fato somos. Isso faz sentido para você? E você pode, se fizer sentido, você imagina a razão disso estar sendo permitido? Eu acho que está sendo permitido agora também pelo fato de a gente ter evoluído um pouquinho. Eu acho que a gente chegou num momento que, apesar de ainda haver guerras, né, ainda nós temos um certo grau de evolução. E evolutivamente a gente já chegou como mentes pensantes, nós chegamos num momento que, com certeza, eles querem que a gente saiba. Chegou o momento de entender que, na verdade, o que existe é o que eles querem que a gente saiba. Então, muitos estão falando e dando essa exposição justamente por isso, Carlos. Eu acredito muito nisso. Você, na volta, voltou por um túnel e você viu cenas da sua vida. Houve algum tipo de padrão nas cenas escolhidas para você rever? Ou seja, eram cenas de felicidade ou eram cenas que você percebeu algo que você não faria de novo? Alguma coisa em comum? Coisas que eu não faria novamente, sem dúvida. Coisas que eu fui muito bobo, né? Muito idiota, né, na minha infância, às vezes muito mal criado em casa, mesmo na minha adolescência. E engraçado que não eram bem fotos ou imagens, mas tinha um movimento, às vezes, em algumas. Mas todas não eram uma autocrítica minha, nem um julgamento de alguém, mas era tipo assim, não faça mais isso, beleza? Mas era você mesmo chegando a essa conclusão e não alguém falando? Não tinha ninguém ali comigo. Você estava como que revivendo as cenas? Você se percebia como que dentro do seu corpo ali? Ou você tinha uma visão externa, como se você fosse um drone? Como se fosse um drone olhando, né, me olhando na segunda pessoa, mas eu não chegava a reviver, mas eu sentia a dor daquele momento, a tristeza, às vezes, da minha avó, da minha mãe. Ou seja, você percebia o sentimento das pessoas que participavam daquela cena? Sim. Isso eu percebi. Apesar da minha velocidade ser absurda dentro do túnel e as imagens serem mais tranquilas, eu não sei explicar. Eu estava de costa, né, Carlos? Voltando de costa pro hospital. Você foi sugado, caiu no corredor do hospital e foi quando você viu os seus avós. E um deles falou, a gente está aqui, veio passear. Eles não estavam ali, então, por causa da sua cirurgia? Estavam, só que eles não falaram. Mas você sabia? Sabia. Tipo assim, eu na hora pensei, vocês querem enganar quem? A mim vocês não me enganam. Bonitinhos demais, saudade deles. Você acabou de falar em saudades. Quando você olha para o céu, você sente saudades? Sempre. Nossa, ainda bem que você tocou nisso. Sempre. Toda noite. Isso é como algumas pessoas falam, como se você sentisse saudades de algum lugar que você não sabe qual é? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fica olhando muito para o céu, eu tinha uma namorada, coitadinha dela, eu ia muito para Franca, e ela tinha uma varanda no apartamentinho dela, eu ficava direto à noite olhando para o céu. E sempre pegava alguma coisa, sempre passava um objeto esquisito, e ela ficava louca comigo. Cássio, vamos conversar, vamos bater um papo, e eu ficava lá, às vezes, 1 hora, olhando. Você, em algum momento, teve medo da morte?
Eu acho que, assim, todo mundo tem do desconhecido, né? Eu não tenho medo da morte mais, talvez eu nunca tenha tido, mas eu tenho medo do sofrimento físico. Do sofrimento físico eu tenho muito medo. Da morte eu não tenho. Quando nós falamos sobre o conhecimento que está sendo permitido a nós, você falou da evolução, eu pergunto, você relaciona isso ao que muitos chamam de transição, como se o planeta estivesse passando por uma transição, ou a humanidade? Eu vejo que, de alguma maneira, nós chegamos num ponto de entendimento para poder acolher, para poder assimilar essas informações, né? Essa coisa da transição, essa coisa da quinta dimensão, eu propriamente dito, não é que eu não acredite, mas eu não consigo ter uma lógica, um entendimento sobre isso. Eu acredito muito na evolução de onde até o nosso conhecimento chegou para a gente poder aceitar determinadas informações. Eu acho que a gente está muito mais apto hoje, muito mais aberto hoje para poder ter uma compreensão nesse nível do que quando você começou o seu canal, por exemplo. Quantos anos você já tem, Carlos, o canal? 8 anos completos. 8 anos. Era um entendimento naquela época, hoje já é outro, né? Então, a gente já começa a ter uma visão maior, abre-se um pouco mais essa possibilidade, esse leque de entendimento, de conhecimento, né? A gente tinha medo. Eu mesmo demorei quanto tempo para a gente fazer acho que uns 4, 5 anos eu estou falando com você. 4 anos, com certeza eu estou falando com você. Quanto tempo demorou? Falando de futuro, estamos com certeza num momento extremamente desafiador para a humanidade, com vários impasses, vários desafios energéticos, de alimento, de poluição, de aquecimento, né, crises políticas. De alguma forma, em todas essas suas experiências, nasceu alguma percepção do que devemos fazer, do que podemos fazer? E aí eu já emendo nisso e peço para que você deixe uma mensagem final para todos nós em função exatamente disso, do momento que vivemos. Primeiro, antes de mais nada, não esquecendo das suas perguntas, a primeira coisa é o agradecimento que eu tenho. Eu tenho uma gratidão muito grande por você e pelo seu canal. Eu acho que todos os seguidores aqui têm a mesma gratidão, o mesmo carinho, o mesmo respeito. Segundo, o que eu entendo que a humanidade ela vem ao longo de muito tempo perdendo a coisa da união, da unificação, né? E ela se tornou muito individualista. Ela trabalha mais o individual e ela está pensando só nela, né? Cada um pensando em si. Então, a minha mensagem no sentido de que não aconteça nenhum tipo de barbaridade é começar a pensar no outro, porque nós somos uma única coisa. Eu sou o seu irmão e você é meu irmão. Eu sou o irmão de todos aí que estão assistindo e todos são meus irmãos. Não tem divisão, nós somos únicos. Viemos únicos desses criadores. Então, está na hora da gente deixar de ser individualista, começar a pensar no irmão. E a minha mensagem final é: vamos nos amar. Vamos nos amar de verdade, com amor, com verdade. Se a gente amar de verdade, com o coração, a gente vai conseguir não só aquilo que a gente quer, não só para benefício próprio, mas para benefício de toda uma vizinhança, de toda uma comunidade, de todo um bairro, de toda uma cidade, de todo um país, de todo um planeta. A gente tem que voltar a se amar. Só isso. E eu sou grato por esse momento tão único e tão verdadeiro, por esse canal tão verdadeiro e que cura muita gente, que me curou dessa minha loucura que eu achava que eu era louco.
Obrigado. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que isso ajuda você a saber assim que chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?